Fala aí, aqui é a Thaís do Responde Aí e hoje a gente vai bater um papo sobre câmara de poeira. Bora começar entendendo um pouquinho sobre o que é a câmara de poeira, certo? Câmara de poeira nada mais é do que um equipamento, certo? Que é uma caixinha. E essa caixinha, qual a função dela? Vai ser separar partículas sólidas de um gás, certo? Essa caixinha ela vai ter quais dimensões? Altura H, comprimento L e largura B, certo? E como que essa caixinha ela vai ser responsável por separar partículas sólidas de um gás? Bora pensar aqui. A gente vai ter um gás, certo, com uma velocidade U entrando, e nesse gás a gente vai ter várias partículas. A entrada ocorre por essa caixinha aqui, por essa dimensão da caixa aqui, beleza? Ou por essa face ou por essa aqui, B vezes H. E aí a gente vai ter esse gás entrando com a partícula, e essa partícula vai ter uma velocidade na direção x, porque é a velocidade do fluido, mas ela também vai ter uma velocidade na direção y, certo? Devido à gravidade, ao nosso campo gravitacional. Então, o que acontece é que, na verdade, a velocidade resultante vai ser uma combinação tanto da velocidade na direção x quanto da velocidade na direção y, beleza? E por que é importante a gente conhecer essas velocidades, etc.? Porque o que vai determinar como essa partícula vai ser coletada é o tempo que essa partícula vai ficar na caixinha. É o tempo tanto que ela demora na direção x quanto ela demora na direção y, beleza? Então, para a gente aprender a projetar câmaras de poeira e saber quem é L, quem é B e quem é H, a gente tem que fazer a análise desses dois tempos, beleza? Então, bora começar. Quando a gente está falando então, em tempo de câmara de poeira, a gente vai ter tempo de queda e o tempo de residência, certo? Vamos olhar para esses dois tempos. O tempo de queda, quem ele é? É o tempo que ela demora para cair, certo? Ela demora para percorrer a altura, H, que a gente viu, e considerando que na direção do campo, na direção Y, ela tem uma velocidade terminal, beleza? E quem é o tempo de residência? Nada mais é do que uma razão entre o volume e a vazão de alimentação, certo? Então, o volume da caixinha vai ser o quê? L vezes B vezes H, e a vazão vai ser a velocidade do fluido, lembra que a gente falou que era U, vezes a área de entrada, B vezes H. Então, a gente pode simplificar H e B aqui embaixo, certo? Vai ficar L sobre U, belezinha? E aí, então, a gente tem que o tempo de residência é esse L aqui sobre a velocidade que ela entrou, beleza? Isso aqui a gente tem que lembrar que essa fórmula que foi obtida se a gente considerar que velocidade é igual a distância sobre tempo. Então, tempo é igual a distância sobre velocidade, beleza? Então, bora lá. Agora a gente vai usar essas duas informações para a gente achar as dimensões dela e o que a gente pode fazer? A gente pode, então, igualar o tempo de queda e o tempo de residência para ver uma relação entre eles para achar essas dimensões que eu comentei. Então, bora lá. Então, igualando o tempo de queda e o tempo de residência, a gente vai igualar, então, H sobre VT é igual a L sobre U. Daí, a gente pode isolar a velocidade terminal, certo? Que ela vai ser H sobre L vezes U, que é a velocidade do fluido. E, mais do que isso, a gente também pode utilizar a vazão. Lembra que a gente viu que era U vezes B vezes H? Porque muitas questões vão pedir pra gente essas dimensões, H, L, etc., não em função da velocidade terminal, não em função, perdão, da velocidade do fluido, e sim da vazão de alimentação. Então, é tranquilo, a gente sabe que Q é igual a U vezes B vezes H, certo? Então, U é igual a Q sobre BH. Então, é só substituir aqui. Velocidade terminal é igual a H sobre L vezes U. Quem era U? Q sobre BH. Então, a gente pode simplificar. A gente sabe que a velocidade terminal é igual a vazão sobre B vezes L, beleza? Então, vamos lá. Só que a gente tem que considerar que a gente está falando de um caso limite. Por quê? A gente está falando que a altura, quando a gente está calculando a velocidade, o tempo de queda, a gente está utilizando a altura H, certo? Vocês concordam comigo que a altura H é a altura da caixinha toda? É como se a gente estivesse fazendo a partícula entrando no teto da caixa? Só que vocês também têm que concordar comigo que quando a gente está um fluido entrando aqui com partículas de gás, que é o objetivo da câmara de poeira separar essas partículas, elas não vão entrar sempre aqui, elas podem entrar em alturas mais baixas. Então, a gente está estudando um caso limite, que a partícula entra no teto na posição mais desfavorável para a coleta. Então, qual a conclusão que a gente pode chegar a isso? Que qualquer partícula que tem um diâmetro maior ou igual a um certo D mínimo, ela vai ser coletada com 100% de eficiência entrando nessa altura, beleza? Porque a gente está no caso limite. Então, a partir de um certo diâmetro, todas as partículas vão ser determinadas vão ser coletadas com 100% de eficiência. E como a gente determina esse diâmetro? A gente pode considerar a velocidade terminal de Stokes. Lembram? Ela tem várias fórmulas, uma das formas que ela pode se apresentar é essa aqui. E se a gente isolar esse diâmetro aqui, certo? A gente vai obter que D mínimo é igual a isso tudo aqui. Aí você já me está perguntando, poxa, da onde surgiu esse BL e esse Q?
veio daqui, a gente faz uma substituição aqui na velocidade terminal, beleza? E aí aparece esse Q sobre BL aqui. Então, a gente só isolou o D e substituiu aqui a velocidade terminal, beleza? E o que a gente pode fazer agora? Por que isso vai ser importante? A gente pode usar essa noção que a gente tem, então, que a partir de um certo diâmetro, todas elas são coletadas com eficiência de 100% para calcular a eficiência para outros casos, beleza? Que a gente só sabe que maior que esse, a eficiência é 100%. Mas e a eficiência da câmara de poeiras em outros casos? Vamos dar uma olhadinha agora, então. Bem, a gente vai agora avaliar as partículas que não entram na altura H, certo? Então, a gente tem a câmara de poeira aqui, a gente tinha essa altura H. Antes, a gente estava falando que as partículas elas estavam entrando na altura máxima. Mas agora o que a gente está considerando é que elas não estão entrando nessa altura máxima. Elas estão entrando, elas podem entrar, considera que isso aqui é um eixo Y, beleza? Em qualquer altura aqui da caixinha. E a gente vai dizer que a eficiência, que pode ser representada por esse símbolo ou por esse, é a eficiência de coleta para um dado diâmetro de partícula ou a eficiência granulométrica, beleza? Ela é o quê? É Y sobre H. Só que a gente pode também reescrever essa eficiência em função das dimensões da nossa caixinha, certo? E a gente vai ter então que eficiência, que é igual a G, mesma coisa, tá? Cada professor pode dividir de um jeito. A gente pode escrever então é igual a VT vezes L sobre HU, ou se a gente quiser expressar em função da vazão, VT vezes BL sobre Q. E quando essa eficiência aqui é igual a 1, a gente volta para a fórmula que a gente estava utilizando antes, beleza? Então vamos olhar isso em gráfico para entender. Eu falei que a partir de um certo diâmetro mínimo, que muitos professores falam, que ao invés de usar a notação D mínimo, falam D100, porque o menor tamanho de partícula tem eficiência de 100%, a eficiência é igual a 1. Para todos esses diâmetros aqui, a eficiência é igual a 1. E para diâmetros menor que ele, como é que a gente calcula essa eficiência? Vai ser pela formulinha que a gente botou aqui. Então, quando te pedirem eficiência para um diâmetro menor que o D mínimo, vocês calculam desse jeitinho aqui. L vezes VT sobre H sobre U. Sobre H vezes U, perdão. E se for um diâmetro maior que D mínimo, não precisa nem calcular. G igual a 1, eficiência de coleta igual a 1, beleza? Só que a gente pode fazer ainda mais umas simplificações quando a gente está falando, no caso, que a partícula ela segue as restrições de Stokes, beleza? E a gente pode, ao invés de escrever em função de D100, etc., a gente pode escrever em função de D50. O que é D50? O D50, a gente já viu, tipo, que quem é D mínimo e D100, certo? O D50, ele pode ser relacionado com o D mínimo a partir dessa raiz de 2, tá? A explicação de como a gente chega nessas fórmulas não é tão importante, geralmente vocês só vão ter que aplicá-las, tá? E aí, o D50, ele também é muitas vezes referido como D asterisco, que significa diâmetro de corte, tá? Que é o diâmetro de corte? É o diâmetro que as partículas são coletadas com eficiência de 50%, beleza? Então, o neta ou o G é igual a meio. Então, muitas vezes pode ser que peçam para vocês em função de D50, diâmetro de corte, daí é só usar essas equações aqui, beleza? E por fim, só quando vocês tiverem problemas de câmara de poeira e acharem que está faltando alguns dados, existem algumas recomendações de projeto quando a gente não consegue calcular tudo. As principais recomendações de projeto em relação ao teto, a gente vai sempre considerar, sempre que não der para calcular, tá? Que B igual a L, ou seja, teto quadrado, e quando não for especificada a velocidade de entrada do fluido e não tiver informação nenhuma que te permita calcular, tu vai considerar que a velocidade é meio metro por segundo, beleza? Esse vídeo te ajudou? Responde aí!